Queridos amigos, o tema da aula de hoje é exatamente isso aqui. O que é a lei e como interpretar a mesma. Nós precisamos entender o que é a lei e saber como interpretá-la. Então vamos lá. Primeiro passo, o que é lei? Lembrando que nós temos 3 poderes. Quais são os 3 poderes? Executivo, legislativo e judiciário. O executivo, ele trata do presente. O judiciário resolve problemas do passado. E o legislativo é para evitar problemas no futuro. Sabe aquela velha história? Presente, passado e futuro? Por isso que nós temos 3 poderes. Número 3, tá certo? Que é o executivo, legislativo e judiciário. Então, apenas o poder legislativo, ele poderá atuar para poder fazer a lei. Lei nada mais é do que um instrumento que todos os cidadãos que estiverem aqui pisando em solo brasileiro deverão respeitar, com algumas exceções, como questão diplomática, embaixadas ou consulados. Tirando isso, todo mundo tem que respeitar a lei. Pois bem, no que tange a perícia, qual que é o legislativo que nos interessa? É o Legislativo Nacional, que é o Congresso Nacional, que é a união da Câmara e do Senado Federal. São as duas, né, gente? São as duas casas legislativas que sempre irão elaborar as leis sobre perícia. E essa lei sobre perícia, ela normalmente é colocada dentro de um código. E esse código chama-se Código de Processo Civil. O que é esse código, professor? É uma reunião de normas, de leis, que foram colocadas dentro de um único livro, que se chama-se Código, tá certo? E por que processo civil? Porque ele explica como que é o processo dentro da área civil, dentro dos procedimentos do aspecto civil. Então vem cá, no teu caso e no meu caso, nós não pegamos muito mais causas que envolvem a área civil, pessoal, como empréstimos, como contratos, como cheques, como notas promissórias? Essas ações, elas são movidas nas chamadas varas cíveis. Perfeito. Cível engloba parte civil e parte comercial, que hoje é chamada de empresarial. Pois bem, lembrando, meus caros amigos, que essa lei, ela vai determinar qual que é o passo a passo de um determinado processo. Guardadas as devidas proporções, existe o Código de Processo Penal, que explica como que é o processo na esfera penal. Existe o Código Tributário Nacional, que explica como que é, obviamente, gente, todos os passos dentro de um processo tributário. E assim, o trabalhista, e assim sucessivamente. Então, para nós, o que nos interessa de sobremaneira é o Código de Processo Civil. Observação. Professor, mas nós só atuamos na área civil? Não. Nós atuamos também na área penal. Como que nós explicamos isso para o aluno que não é da área do direito? De uma forma muito simples. A área penal, existe o Tribunal Penal, que é o chamado as varas criminais, que só vão julgar crimes. Normalmente a ação ela é proposta pelo Ministério Público. E, obviamente, tem lá a vítima, tem lá o ofensor, etc., o criminoso, etc., etc., ou suposto criminoso, etc. E vai lá ter o seu advogado de defesa. Normalmente, o advogado de defesa destes supostos criminosos talvez precisa do quê? De um assistente técnico para poder atuar nesses processos criminais. Então, quem daqui já mandou e-mail para advogado criminalista? Hein? Quem que já mandou? Normalmente a gente manda para a esfera civil. Mas isso todo mundo faz. Por que vocês não fazem isso? Advogado criminalista da minha região. Joga no Google. E aí você vai mandando mensagem para esses nobres advogados. Caso o senhor precise de... Agora, gente, como é que você... Aí o aluno me fala, como é que eu faço um e-mail, professor? Você acredita que eu recebo essa mensagem, pessoal? Como que eu faço um e-mail de apresentação? Você acredita que eu recebo isso? Isso é muito pessoal, queridos. Isso é muito pessoal. Mas eu vou dar uma dica, tudo bem? Não escreve muito. Seja direto ao ponto. Escreva assim.
Prezado doutor Gleibe, meu nome é fulano de tal, sou perito e assistente técnico na área de grafotécnica, documentoscopia, papiloscopista, veicular, e fico à disposição para prestar serviço nos processos que o senhor atua. Telefone e e-mail. Acabou, meu filho. Quer mandar o currículo? Manda. Quer mandar o certificado? Manda. Aí você começa a atuar. Ok? Então, isso é a área criminal. Lá no criminal tem o Código de Processo Crime. Código de Processo Penal. E lá tem regras próprias. Regras próprias. Entramos e elaboramos o nosso laudo do mesmo jeito. Entramos e fazemos nosso parecer do mesmo jeito.